Uma das coisas que eu falo aqui no meu livro, eu vou até abrir para vocês para comentar um pouquinho. Quais são os diversos benefícios de ter uma casa organizada? O primeiro ponto de todos é você se estressa menos, isso é fato, porque quando você tem uma casa onde as coisas estão nos lugares certos, você não tem tralha, e agora vivendo 24 horas dentro de casa, então é fato, você vai se estressar menos quando a sua casa está organizada, você perde menos tempo procurando as coisas, você não se irrita com coisas que não dão certo ali no dia a dia. A outra coisa é que todos os espaços da sua casa também são bem aproveitados, né? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, pode ser que você se identifique, né? Eu já conheci várias pessoas que, quando montaram um primeiro apartamento, fizeram aquela mesa de jantar, a sala de jantar, sei lá, com uma mesa para 6 ou 8 lugares. E elas acabaram nunca recebendo tantas pessoas em casa assim, e agora que elas estão trabalhando em casa, elas precisam de um espaço para home office. E aí acabam trabalhando na mesa de jantar. Se for o seu caso, deixa um comentário, levanta a mão aí no chat, porque que é isso, a gente tem que ressignificar a nossa casa o tempo todo. Então, é aproveitar a casa, ela tem que ser aproveitada por quem mora nela, e não pelas pessoas que de vez em quando visitam. Isso é incrivelmente importante, especialmente se você morar em um imóvel pequeno. A outra coisa, outro benefício de ter a casa organizada, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, o terceiro benefício de você ter a sua casa organizada nesse período que a gente está vivendo é que a sua rotina fica mais tranquila, porque aí você vai ter menos tempo para manter as coisas no lugar, você não fica estressado só de pensar que você tem que organizar isso ou aquilo. Tá? A vida está em ordem, é só continuar administrando. Quanto menos trabalho a gente tiver para manter a casa organizada no dia a dia, melhor. Quarto benefício de ter a casa organizada é você ficar com a sensação de que você só tem em casa coisas que você ama ou que você usa. Tá? Você imprime o seu estilo pessoal no seu lar. Outro benefício de ter a casa organizada, eu acho que todo mundo está economizando dinheiro nesse momento, porque a gente está saindo menos, então tem menos oportunidades de gastar, né? Mas é como a gente consegue aproveitar melhor as coisas que a gente já tem em casa. Então, assim, olha para cá, vocês acham que eu preciso comprar mais livro novo? Eu tenho um monte de livros aqui que, por mais que a maioria eu já tenha até lido, mas eu posso reler, então eu posso aproveitar mais as coisas que eu já tenho em casa. O mesmo vale para produtos de limpeza, cosméticos, roupas. Então você acaba não gastando dinheiro com coisas que você não precisa. E, aliás, se viver em casa agora, a gente vai ter muito mais oportunidade de realmente avaliar se o que a gente tem em casa a gente realmente usa, se realmente precisa. Então você vai aproveitar melhor as coisas que você já tem, incluindo coisas perecíveis, tipo comida, por exemplo, né? As suas coisas vão acabar durando mais tempo, porque você vai ter a oportunidade de cuidar delas. Então, agora, não que a gente tenha mais tempo, porque esse conceito é muito abstrato, mas a gente consegue cuidar melhor das coisas. Então, eu, pelo menos, eu consigo cuidar melhor das minhas roupas que eu coloco para lavar agora, eu tenho mais tempo de passar o tira-manchas e coisas desse tipo. Então, a gente acaba conseguindo cuidar melhor das nossas coisas. Uma das principais vantagens de você ter uma casa organizada é que você começa a valorizar mais o espaço que você tem. Então, cada cantinho da sua casa que tem algo, que você pendurou um quadro, que você colocou uma luminária, que você colocou uma estante, colocou com um propósito, sabe? E aí o fato de você ter colocado ali é porque realmente precisa, então você valoriza cada um dos espaços. Você não fica falando, eu preciso de uma casa maior, preciso de uma casa maior. Na verdade, qualquer que seja o tamanho da sua casa, é possível você se ajustar se você focar em ter aquilo que você realmente precisa. É provável que você tenha coisas demais, né? Em muitos casos pode ser. E não que você tenha menos isso, que você precise de mais espaço. A outra coisa é que quanto mais você fica em casa, então nesse momento que a gente está vivendo da quarentena, quanto mais você fica em casa, mais você valoriza cada cantinho dela. Então você começa a falar, poxa, nesse cantinho aqui que tem esse monte de caixa de coisas que eu ainda não olhei para destralhar, desde que a gente mudou para cá, sei lá, 1 ano. Você começa a falar, eu quero destralhar isso, sabe? Eu quero colocar isso em ordem, porque eu não quero que isso fique para sempre. E agora que a gente tem essa oportunidade de estar mais em casa, a gente consegue fazer isso. A gente consegue dar mais atenção para os nossos filhos, né? Então esse é um dos maiores benefícios desse momento, eu acho, para mim. Eu sei que muitos pais estão muito sobrecarregados nesse momento, a gente ainda está se adaptando a essa nova realidade.
qualidade. Eu sei que tem muita gente que tá esbaforida até. Eu percebo que a gente, com o passar do tempo, a gente vai se organizando melhor e vai conseguindo ter mais tempo para ficar com os filhos. Ontem tive uma conversa com o filhote, porque a gente ainda tá aqui reajustando a rotina, né? E eu até tava falando com meu marido esses dias que, para mim, o que eu tô sentindo mais é a mudança do horário de sono, porque eu sou uma pessoa, eu tava indo dormir cedo e acordando cedo. E eles vão dormir mais tarde do que eu, especialmente meu marido, mas agora o filhote também tá indo dormir mais tarde. E eu tento dormir mais cedo, eu não consigo, porque eu fico ansiosa achando que eles vão me acordar, que eu vou acordar com barulho, e acabo não tendo um sono de muito boa qualidade. Então eu comecei a dormir mais tarde junto com eles. E aí ontem eu fui dormir junto com o filhote, e aí eu falei, vamos conversar? Olha, se a mamãe for dormir muito tarde, a mamãe fica cansada no outro dia, e eu também não acho que é bom você ir dormir tão tarde. Que tal se a gente combinar de dormir um pouco mais cedo do que a gente tá indo dormir, só que daí a gente vai dormir juntos, a gente vai juntos, a gente fica lendo e fica juntos. E ele adorou. E aí eu troquei a inversão de responsabilidade, que espertinha que eu fui, eu falei para ele assim, que tal você cuidar da saúde da mamãe, né? Você, ó, eu preciso da sua ajuda, pô, eu preciso que você me ajude a conseguir dormir cedo para eu conseguir ficar bem. Ele adorou, porque daí eu dei uma responsabilidade para ele, trocou a coisa, sabe? É claro que eu tô fazendo isso porque eu quero dormir cedo, mas porque eu também quero que ele durma cedo. Então, o fato da gente estar juntos, estar como parceiros nessa, sabe? Foi legal. Assim. Então, foi uma conversa bem bacana que a gente teve de igual para igual ontem à noite. Ele falou que ele quer me ajudar e eu fiquei muito feliz, tá? Eu penso que um dos principais benefícios da gente ter a nossa casa organizada é a gente, e isso vale para qualquer aspecto da vida, não só a casa, mas como a gente está focando em casa, é ficar com a mente tranquila. Então, não tem, para mim, ver uma tralha num canto, ver um canto bagunçado, acaba ocasionando uma certa perturbação mental, mesmo que leve, eu acabo falando, ai, puxa, aquele negócio naquele canto eu queria arrumar. E então, à medida que você vai cuidando da sua casa, vai te dando uma sensação, porque assim, vamos ser bem sinceros, gente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente não tem o controle de nada, né? Não tem controle de nada. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe até quando isso vai durar. Eu não sei se sou só eu, daí vocês me falam aqui nos comentários, tá? Se sou só eu. Eu acho que não, eu acho que outras pessoas também sentem isso, mas quando eu consigo ter controle sobre alguma coisa que seja a minha casa, que seja a comida que eu vou preparar para minha família, que seja o cronograma de limpeza, quando eu sei que eu tenho controle sobre as coisas na minha casa, eu me sinto menos ansiosa com a situação toda, porque eu falo, alguma coisa está sob controle. A minha casa está sob controle. Então, quando a casa está sob controle, eu fico com a mente um pouco mais tranquila para todo o resto, porque eu sei que o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu estou conseguindo focar naquilo que eu consigo mexer em algo, né? E aí a gente começa a chegar num ponto também que é o seguinte: cuidar da saúde. A gente tá num momento que todo mundo quer cuidar da sua saúde, quer cuidar da sua imunidade, quer aproveitar talvez para comer mais saudável, né? Para ter uma rotina um pouco mais saudável. E aí a gente também tem que pensar no plano B, que se por acaso alguém da nossa família tiver o vírus, a gente também tem que se organizar ali para cuidar da saúde dessa pessoa, que pode ser a gente mesmo. Quanto mais a gente tem essa organização da vida refletida na casa, a gente tem mais tempo para fazer coisas que a gente gosta.